Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu saúdo a todos os irmãos e ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, é um motivo de muita alegria nós podermos estar aqui reunidos mais uma vez para poder estar trazendo uma palavra de edificação espiritual, amém? Igreja, muito se tem ouvido falar referente à vaidade nos dias de hoje. E sabemos bem que a vaidade ela é uma obra da carne, ela não tem proveito nenhum, é passageira, né, irmãos? E não traz edificação nenhuma para a igreja, né? Não traz edificação para os irmãos e muito menos para o reino dos céus. Então, quando se fala em vaidade nos dias de hoje, entre nós que somos pregadores da sã doutrina do Senhor, que pregamos a palavra de Deus da maneira que deve ser pregada, ou esforçamos para pregar da maneira que deve ser pregada, eu tenho observado muito entre nós, né, entre os pregadores, abordagens sobre a maquiagem como vaidade, sobre as vestimentas como vaidade, mas eu não tenho visto os irmãos abordar que até ao falar também tem vaidade, né, irmãos? Porque o significado da palavra vaidade, ela vai além, né, irmãos, do que a gente imagina. Muitos de nós temos pregado que vaidade irmãos, a maquiagem, pintar o cabelo. Então tem um vídeo aí no meu canal, um vídeo antigo, tá lá o título assim, vaidade versus sensualidade. Ali está explicando bem detalhado o que é vaidade e o que é sensualidade. Vaidade, igreja, é tudo aquilo que nós fazemos para chamar atenção para nós. Ou seja, é quando nós queremos ser o centro da conversa. Por exemplo, o assunto que está sendo abordado é o Evangelho de Cristo, porém eu quero destacar mais do que Jesus na pregação. Ou seja, é uma vaidade, porque isso é passageiro, não vai ter permanência. Eu estou conversando sobre um assunto trabalhista, mas eu quero chamar a atenção dos meus colegas de trabalho para mim, não para o assunto. Isso também é vaidade. Vaidade, como está ali no início da live que eu estava fazendo, porém a internet estava ruim, está lá falando bem claro o que é vaidade, o que significa vaidade. Vaidade é tudo que nós praticamos ou usamos, né? Por exemplo, a pintura, um adorno, um pendente que nós colocamos para chamar atenção para nós, né, irmãos? Uma postura, um comportamento, uma forma de andar, de falar, que vai atrair atenção para nós. São coisas vãs, passageiras, que não trazem edificação. Então, para nós não ficar somente em nossas palavras, eu gostaria de convidar a igreja para estar abrindo a sua Bíblia no livro, glória a Deus, no livro de 1 Samuel, glórias a Deus, capítulo 12, versículo 17 a seguir, amém? 1 Samuel, capítulo 12, versículo 17. Vamos fazer uma breve reflexão sobre o que é vaidade, né, irmãos? E como o pecado da vaidade é um pecado gravíssimo aos olhos de Deus. Então, igreja, vaidade é tudo que é feito. Então, por exemplo, se eu prego a palavra de Deus, eu tenho que pregar a palavra de Deus para induzir os ouvintes a ler a Bíblia, para induzir os ouvintes a procurar ter um encontro com Jesus. Quando eu for ministrar a palavra de Deus, eu tenho que pregar de maneira que induza as pessoas a se arrependerem de vossos pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu tenho que trazer na ministração que santo é Jesus e que eu, que sou pregador, e qualquer outro pregador, são homens falhos, miseráveis, pecadores, são homens corruptíveis. Por mais que nós não devemos se corromper, mas nós somos corruptíveis. Qualquer um de nós pode se corromper um dia. De tal maneira que lá no livro de Jeremias, capítulo, se eu não me engano, acho que 17, a palavra de Deus fala que maldito é o homem que põe a sua confiança no homem e faz do seu braço de carne a sua proteção. Ou seja, isso também é uma vaidade. Eu pôr a confiança em mim mesmo é uma vaidade. Minha confiança tem que estar no Senhor, porque Ele não deixará vacilar os meus pés, porque Ele não se corrompe, porque aquilo que Ele fala
ele só volta atrás mediante os meus comportamentos. Se Deus me prometeu um bem, lá em Jeremias 18 fala bem claro, quando eu, Senhor, quando fala do braço de carne, está lá em Jeremias 12. Quando em Jeremias 18 Deus fala assim, e quando eu, Senhor, prometeu um bem a um povo, a uma nação, e esse povo vier a se corromper contra mim, eu, Senhor, me arrependerei do bem que prometi e mandarei o mal. Então, Deus pode sim se arrepender daquilo que Ele nos prometeu e mandar o mal mediante as nossas ações. As palavras de Deus não voltam atrás. A palavra de Deus, quando fala que não volta atrás, é essa aqui, as Escrituras. Mas as promessas de Deus, sim. Deus pode prometer o mal para a pessoa e essa pessoa se arrepender, e Deus também se arrepender do mal que ia vir sobre essa pessoa. Assim como Ele fez lá em Nínive, quando Ele ordenou que Jonas fosse lá e ministrasse a palavra. Aquele povo que tinha crimes horrendos, crimes de sangue, aquele povo que blasfemava do nome dele, se arrependeram de seus pecados. Então Deus também arrependeu-se de submergir a cidade de Nínive. Então, igreja, vaidade, irmãos, é tudo que é feito para chamar atenção para si, para as pessoas começarem a te ovacionar. Então, por exemplo, se eu começar a fazer vídeos aqui no YouTube, de maneira para passar que eu sou bonzinho, que eu sou um cara legal, que vocês devem estar me ouvindo apenas a mim, que eu sou melhor do que todo mundo, eu sou o único que fala a verdade, o único que anda em verdade, o único que vive a verdade, isso é vaidade, porque todos nós somos falhos, miseráveis e pecadores. E se Deus me usa para exortar alguém, primeiramente Ele está exortando a mim, porque aquelas palavras que saem da minha boca, antes de eu dirigir elas a alguém, Deus já dirigiu elas a mim. Muitos pregadores não entendem. É por isso que eu vejo no altar, na vizinhança, nas ruas, no local de trabalho, aí no YouTube, pessoas pregando aquilo que não vive. Porque nós temos que viver o que prega. Porque nem sempre nós vamos pregar o que nós vivemos. Porque quem fala na boca do pregador quando ele dá lugar é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele veio para admoestar todos nós, ele veio para poder exortar todos nós, ele veio para levar todos nós ao arrependimento. E ele é santo, e nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Então, sempre que o Espírito Santo de Deus tomar nossa boca para falar, as palavras que forem dirigidas a uma pessoa, primeiramente foi dirigida a mim. Então, eu tenho que pôr em prática essas palavras em minha vida. É por isso que tem pessoas que pregam a verdade, mas vivem a mentira. Como diz a palavra de Deus, eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros do próximo, porém nem com o dedo eles querem mover. Eles pregam para nós não contender, porém são contendeiros. Eles pregam para nós não ter vaidade, mas são vaidosos. Sempre querem estar no centro das atenções, sempre querem ser ovacionados, sempre querem chamar atenção para si e não para a palavra de Deus. Neste caso, Jesus fala lá em Mateus 23 que olha o que os fariseus falam, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque as suas obras são imundas. Ou seja, muitas das vezes nós vamos pregar uma coisa e viver outra. Mas só que aquilo que nós pregamos vem de Deus, porém a nossa postura está vindo da carne ou de Satanás. Então Deus não manda você imitar o homem, mas Deus manda você imitar a Jesus Cristo, que é santo e perfeito. Hebreus capítulo 12, não olhas para o homem, que o homem é falho, mas olhas para mim, que sou santo e perfeito. Então nós temos que ser imitadores de Jesus, porque Jesus nunca errou, nunca falhou. Mas se eu for imitar Davi, eu vou adulterar e matar, né, igreja? Se eu for imitar Pedro, eu vou arrancar a orelha de alguém com a espada. Então, eu tenho que ser imitador de Jesus, né, irmãos? Ele nos instruiu, nós temos ele como centrão. O centro do evangelho tem que ser Jesus. O centro do evangelho não pode ser a minha vida. A minha vida não pode ser o centro do evangelho. Paulo falou, não devemos pregar nós mesmos, mas devemos pregar a Cristo Jesus. Então nós temos que pregar o evangelho de Jesus para que leve as pessoas a adorar Jesus e não a nós. Mas se eu começar a expor, se eu começar a pregar a minha vida e mostrar os meus sofrimentos para os irmãos, e mostrar as minhas batalhas, e mostrar as minhas caridades que eu pratico para com o próximo, e mostrar aquilo que eu faço que é agradável aos olhos de Deus,
para me mostrar para o homem, eles vão começar a me ovacionar, eles vão começar a me idolatrar, eles vão começar a me adorar, eles vão achar que eu sou uma pessoa boa, e bom é Deus que está nos céus. Amém? Então, igreja, então quando eu fiz esse canal, não fiz esse canal, irmãos, no intuito de conquistar adoradores, não. Eu não fiz no intuito, né, igreja, de ser ovacionado, de ser reconhecido como homem de Deus, não. Eu fiz no intuito de pregar a palavra de Deus a todo o povo e a toda criatura. Quando eu fiz esse canal, eu queria ter pelo menos 50 pessoas inscritas, né, igreja? E graças a Deus alcancei. Então o que vier a mais está soberjando, o que vier a mais é acréscimo. Porque o meu intuito do meu coração, eu falei, eu quero fazer um canal no YouTube, né, isso em 2012, e falei, eu quero ter pelo menos 50 inscritos para mim estar compartilhando a palavra de Deus, para que esteja sendo pregada constantemente. Então, está aí com 170. Então, sem se desinscrever, ainda vai estar dentro da meta do que eu desejava, né, irmãos? Porque, irmãos, o fermento dos fariseus, o fermento é isso. Às vezes a gente tem um monte de inscritos, igual no meu canal é assim mesmo. Tem aí 170 e poucos inscritos. Mas quando você está pregando, às vezes um ou dois que dá ouvido. Às vezes de 172, apenas 10 ou 15, entendeu? Que realmente serve a Deus e às vezes que realmente dá crédito às palavras que são pregadas, que edificam a alma. E muitas vezes os outros só querem ali ouvir contendas. Quando você faz o vídeo citando o nome de alguém, eles estão lá clicando, daquele monte de acesso. Mas quando é uma palavra que edifica, que salva e transforma, às vezes é uns 20 só que acompanha, tá ótimo. A palavra de Deus fala que é melhor uma alma salva que o mundo inteiro perdido. Então, se eu tiver um inscrito em meu canal que dá crédito às palavras de Deus que saem da minha boca, estarei muito feliz, e o Senhor mais ainda. Porque o maior interessado em salvar almas é o Senhor Jesus, e não sou eu. Essa obra é dele, não é minha. Se eu parar, ele não para. Entendeu, igreja? A obra de Deus não vai parar por causa de mim. Eu não posso ser o centro das atenções do Evangelho de Cristo. As pessoas não podem cair se eu cair. Porque se elas caírem porque eu caí, é porque elas estavam seguras em mim e não em Jesus. Amém? Vamos aqui, irmãos. 1 Samuel, capítulo 12. Glória a Deus, versículo 17 a seguir. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vós desieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vós desieis, pois seguireis a vaidades que nada aproveitam, e tão pouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo, por causa do seu grande nome, porque aprouve ao Senhor fazer vós, o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vós ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e serve ao Senhor fielmente, com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vós fez. Porém, se perseverardes em fazer,
se perseverardes em fazer, glória a Deus, o mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus fala aqui então em 1 Samuel capítulo 12, versículo 17 a seguir, que uma determinada vez, uma certa feita, os moradores de Israel começaram a clamar a Deus e pedir a Deus um rei. Aquele povo, amados irmãos, apesar deles terem entre eles um profeta, apesar deles terem entre eles morador da cidade de Israel, um profeta consagrado, ungido por Deus, um mensageiro que só falava a verdade e levava toda a adoração a Deus, eles não queriam somente isso. Adorar a Deus para eles não era o suficiente, porque o povo de Israel, que é o próprio povo de Deus, irmãos, eles não se contentavam em ter um Deus invisível. Então eles queriam ter como que um Deus visível para eles. Eles sempre estavam se apegando à idolatria. Eles sempre que se deixavam levar pela idolatria. Desde quando Deus levantou Moisés lá no Egito, ordenou que Moisés fosse ao Egito para resgatar o povo de Israel, o povo hebreu que estava lá na terra do Egito, amados irmãos, aquele povo não se sustentava, ainda que Deus desse sinais, ainda que Deus entrasse com providência em suas vidas, eles sempre queriam algo para ver e adorar. E por vezes, Moisés se dispersou do meio da multidão para poder ter um particular com o Senhor Deus. E por um breve tempo que Moisés se apartou dali, aquele povo já começou a cair na idolatria, no pecado, e começaram a clamar e pedir um Deus. E a palavra de Deus fala então que eles juntaram todos os pendentes, reuniram ali e construíram para si o bezerro de ouro e começaram a idolatrar, adorar aquele bezerro. Irmãos, e depois disso tudo, o povo continua ainda com a mesma idolatria. Depois de Deus ter feito grandes coisas na vida desse povo, eles ainda queriam ter um rei, um homem que representasse Deus na terra. Um homem que eles poderiam oferecer sacrifícios e holocaustos. Um homem ao qual eles acreditariam que ia defender eles da ira do inimigo. Um homem que eles acreditavam que ia fazer as suas vontades, realizar os seus desejos. Porque aquele homem falava o que eles gostavam. Eles queriam um rei que falasse a língua deles e não a língua de Deus. E não a língua dos anjos. E a palavra de Deus fala então que aquele povo começou a clamar a Deus por um rei. Senhor Deus, queremos um rei. Senhor Deus, queremos um rei. Porque eles olhavam as nações em sua volta. Eles olhavam o povo em sua volta e todos já tinham um rei. E eles não tinham um rei ali. Mas por que eles não tinham um rei? Porque aquele que é considerado o povo de Deus, o rei nosso, ele é um rei invisível. O nosso presidente não é deste mundo. O nosso presidente, ele aborda assuntos dos céus celestiais. O que o nosso presidente, o nosso rei, Senhor Jesus Cristo, nos ensina é buscar o Senhor, teu Deus, de todo o vosso entendimento e de todo o vosso coração e de toda a força. Ele manda nós amar a Deus acima de tudo e de todos. E o nosso Senhor Jesus, ele vem nos falando que bem-aventurados são os que não veem, mas crê. Ou seja, o povo que não vê a Deus, o povo que não anda vendo anjos, não os que vê anjos são infelizes, mas o povo que não anda vendo demônios, anjos, um povo que muitas das vezes nem sinais se quer ver, e pois é que é quase que impossível você seguir a Deus e não ver um sinal, né, irmãos? Só o sinal do seu arrependimento já é um sinal, um milagre maravilhoso. Mas só que o povo que é feliz, que segue a Deus, é aquele povo que se ele vê o mar abrir, ele vai passar na terra seca. Mas se ele não vê o mar abrir, ele lê as Escrituras. E ele sabe que quando o mar não abre, Deus nos dá poder de andar sobre o mar. E diferentemente da circunstância que ele está vivendo ou não, ele sabe que Deus vai dar um escape. Às vezes a situação não está mostrando uma porta para ele. Às vezes ele olha, ele só vê muralha. Mas ele sabe que a palavra de Deus fala que eu sou o Deus que abre porta aonde não há porta. Então, igreja, quando nossa vida está pautada na Bíblia e não no homem, nós cremos. Não precisamos literalmente de ter um homem para poder nos instruir
para poder nos estimular, para poder nos induzir a ovacioná-lo, para poder nos induzir a idolatrá-lo ou idolatrá-la. Nós só temos que crer em Jesus. Qualquer mensageiro da palavra de Deus que pregue, ele nunca pode trazer a adoração de Deus para si, mas ele tem que trazer a adoração de Deus para Deus. Nós temos que instruir as pessoas a adorar a Deus e não a mim. O pregador, ele é um homem pobre, falho, miserável, pecador, igual qualquer um de vós e talvez ainda maior. Por quê, irmãos? Porque nós que somos pregadores da palavra de Deus, as pessoas esperam um bom testemunho, um bom exemplo. Então, quando nós caímos em transgressões contra Deus, isso gera um certo escândalo e pesa muito mais do que uma pessoa que já está no mundo. Por exemplo, vemos aí no carnaval um monte de irmãos postando contra aquela escola, acho que Gaviões, que fizeram teatro colocando o homem que simbolizava o Jesus da Igreja Católica, porque não é o nosso Jesus, e cristãos espirituais comprando a briga e indo contra aquele povo. E em alguns lugares você vê as pessoas citar até mesmo ódio contra aquele povo, a ponto deles forjarem ali uma falsa justiça de Deus, um falso castigo de Deus sobre a vida daquele homem ou mulher, que nós nem sabemos se é homem ou mulher, né? Eles falaram que é homem, mas está fantasiado, poderia ser um homem ou uma mulher, sei lá, de demônio, e falaram que aquela pessoa morreu carbonizada e o povo glorificando a morte do próximo. E a palavra de Deus fala lá em Ezequiel que Deus não tem prazer na morte do ímpio, que Deus fica triste. Você vê, o santo fica triste, mas o carnal, o pó da terra, o miserável pecador tem tido prazer na morte do ímpio. E uma pessoa falha, eles já querem esperar já a mão de Deus pesar, já lançar aquela pessoa no leito de enfermidade. Eles já querem que aquela pessoa morre dessa sepultura. Cadê o amor do povo cristão? Eu estava aqui meditando com a minha esposa, eu falei, gente, onde que esses irmãos estão com a cabeça? Esses irmãos estão tão interessados em ganhar inscritos, tão interessados em ficar conhecidos na internet, e estão esquecendo da essência de Deus, da essência de Jesus. O nosso Jesus que eu conheço, que eu não vi, mas eu conheço, a Bíblia relata que quando ele foi crucificado ali, a Bíblia relata que ele foi esbofeteado, colocaram vinagre em sua boca, atravessaram nele uma lança, colocaram sobre ele uma coroa de espinho, foi todo moído pelos nossos pecados. E a palavra de Deus fala que quando ele já estava ali crucificado, e quando ele estava ali prestes a morrer, ele viu que a ira de Deus ia derramar sobre aquele povo. Ele viu que Deus ia vingar o sangue dele naquele momento contra aqueles que o agrediu. E aquele que manda nós ser seguidor dele, imitador dele, ele fala com o Pai, Pai, perdoa-los. Eles não sabem o que faz, Pai. Eles não sabem o que faz. Agora nós estamos vendo pessoas desejando a ira de Deus sobre aquele povo carnal, que nem sequer feriu Jesus, igual aquele povo feriu a carne de Jesus ali. E mesmo assim Jesus pediu ao Pai que o perdoasse e desse uma nova oportunidade de arrependimento, porque eles não sabem o que faz, porque eles não sabem com quem estão brincando, eles não sabem a quem eles estão ferindo, eles não têm noção do tamanho do castigo eterno que Deus tem preparado para aqueles que não aceitar a graça, para aqueles que não aceitar Jesus como advogado em sua vida, para o justificar diante do Pai. Então nós temos que olhar para aquelas pessoas com olhar de misericórdia. Sabe o que é feio, igreja? Sabe o que é escândalo? Sabe o que é blasfêmia? Sabe o que é a podridão mesmo nesses últimos dias? Não é aquilo que a Gavião da CS fez, não. É o que nós, cristãos, estamos fazendo aí, ó. Somente nessa porcaria de internet que nós temos usado. É, irmãos. Principalmente aqui, ó. Olha os escândalos entre os irmãos. Olha os escândalos. Eu não gosto de me envolver. Se os irmãos pegarem no meu canal, vocês vão ver quase 200 vídeos. Vocês não vão ver um vídeo de eu falando mal de alguém. Falando mal, citando o nome aí. Falando mal. O vídeo que eu fiz ultimamente, eu fiz porque já estava ali, já, irmãos,
daquele jeito. Eu estou vendo ali a pessoa usando os meios de comunicação, de vez de trazer uma palavra de Deus com tantas pessoas enfermas, doentes, tantas pessoas apostatando da fé, tantas pessoas se matando, suicidando. Eles estão interessados em expandir os seus negócios, as suas empresas, as suas igrejas. Eles estão preocupados hoje em dia com pregações ministeriais e não com pregações que vai te conduzir ao céu. A ponto deles instruir o povo a congregar pela internet. Isso é coisa do diabo, irmãos. Ah, mas Paulo pregou por carta. Paulo pregou por carta, sim. Paulo pregou por carta, mas lá tinha um pastor apacentando as ovelhas dentro da igreja. E Paulo apacentava os líderes. Paulo mandava as cartas ao líder para ser lidas às igrejas. É como que, por exemplo, como que na IPDA, eu sou aqui de Ribeirão das Neves, aí o meu pastor estadual envia uma carta para o meu pastor municipal e o meu pastor municipal envia para o meu dirigente congregacional e o dirigente passa aquela exortação que veio através de Deus na vida daquele homem. Mas só que a igreja ela era física e espiritual, não era uma igreja online. Ah, mas não tinha internet. Irmãos, esse negócio de congregar em casa não existe, né, igreja? Quando for o tempo de congregar em casa, tudo bem, mas ainda é o tempo de nós buscar a Deus no quarto, na oração, nos montes, nas vigílias, nas igrejas, ou com o bom saber que os irmãos vivem em união. Então, hoje em dia, não está diferente. O povo hoje em dia eles estão querendo também um rei para ele. O rei Jesus já não é o suficiente. E qualquer um que queira tomar a glória de Deus, eles estão começando a ovacionar, idolatrar, adorar. E não estão glorificando a Deus como Deus é. Mas eles estão, como disse Romanos 1 a seguir ali, 18 a seguir abaixo, acho que é 21, que apesar deles ter conhecido Deus, eles não estão glorificando Deus como Deus. Porém, eles estão amando mais a criatura do que o Criador, ou seja, eles condenam o que a Bíblia fala e aplaudem o que o homem fala. E o povo de Israel também estava desse jeito. E hoje em dia não está diferente. Eu vi ali irmãos apedrejando aquele povo, lá está errado, está, irmãos, mas o que eu vou esperar de quem já serve o diabo? A pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, que está lá no mundo, ele é usado por qualquer tipo de demônios. Lá no mundo, se eu ouvir um noticiário que alguém estrupou, já é esperado. Que alguém pedofilou, já é esperado. Se eu ouvir falar que alguém matou, já é esperado. Se eu ouvir falar que alguém suicidou, já é esperado. Se eu ouvir falar que alguém bateu o carro alcoolizado, já é esperado. Porque quem serve o diabo só colhe essas desgraças na vida. Mas eu ficaria abismado, eu não fico porque hoje em dia eu já sou espiritual. E a palavra de Deus fala que vai vir um escândalo, mas vai por quem vier, mas não é para nós se escandalizar. Mas o povo do mundo fica escandalizado quando vê nós, que se diz pastores, pregadores, evangelistas, missionários, esboçar o ódio um pelos outros, querer cortar na própria carne. A palavra de Deus fala que não pode o reino dividido contra si mesmo subsistir. Igrejas que pregam essa doutrina, pregando contra igrejas que pregam essa doutrina, ou seja, então tem pessoas em nosso meio que estão mascaradas de homens de Deus, de mulheres de Deus, mas de Deus só tem o espírito de vida, porque de Deus não tem mais nada. E estão ali transvestidos como os pastores, como missionárias, pregadoras da palavra de Deus, que guardam o santo evangelho, mas são mentirosos. E a palavra de Deus mostra então que esses pastores, eles vieram para satisfazer o desejo do povo que clama, pedindo um homem para guiar eles, pedindo um homem para adorar. Porque o Espírito Santo de Deus para eles já não é o suficiente para convencê-los do pecado. A graça de Deus já não é o suficiente. As benevolências, os sinais, as maravilhas que Deus tem operado já não é mais o suficiente para o povo. Eles querem ter um homem para ovacionar, para idolatrar. Eles querem ter alguém que eles podem ver e tocar. São os Tomés do século 21. Tem que ver fogo pegar no lugar. Eles têm que ver vários sinais e mesmo assim morrem. Porque o povo lá no deserto, eles viram sinais, eles viram descer maná, eles viram cordilícias vindo do oceano, do mar, eles viram água saindo da rocha, de aquele sol intenso, uma nuvem cobria eles de dia, uma coluna de fogo, né, irmãos, estava diante deles de noite para clarear e aquecer eles no deserto. Aquele povo, irmãos, viu o livramento que Deus deu, eles viram o mar abrindo diante dos olhos deles. Me fala quantos deles que foram salvos, quantos deles que chegaram na cidade prometida. E essa é a geração do século 21 que está sendo levantada por homens.
atendendo o pedido deles, estão vindo mestres e doutores que ensinam eles do jeito que eles acham melhor e não do jeito que a Bíblia manda. Isso é vaidade, é corriqueiro, é passageiro. Aparece por um tempo e não tem permanência. Então, o povo de Israel começou a pedir a Deus. O povo de Israel começou a pedir a Deus, igreja, um rei. Eles queriam alguém para ver. E a palavra de Deus fala então que Deus foi lá e colocou Saul como rei de Israel. E Saul, irmãos, teve a oportunidade então, através do pedido daquele povo, mas era para Saul fazer a vontade de Deus, para levar a adoração a Deus, a graça a Deus. O povo seguir somente a Deus, porque quando Saul tivesse de cair um dia, aquele povo não cair junto com Saul. Mas o povo deixou de dar ouvido à voz de Deus para ouvir Saul, porque Saul também deixou de ouvir a Deus para agradar o povo. Então Saul viu que o negócio prazeroso era ver o povo idolatrando ele, adorando, concordando com as blasfêmias dele, com os erros dele. O povo começou a adorar Saul mais do que o próprio Deus. E Saul então deixou de adorar a Deus para adorar também a criatura, adorar o povo. Então Saul ficou com medo de perder a intimidade que ele tinha com os moradores de Israel. Saul ficou com medo de perder a admiração que o povo de Israel tinha por ele. Mas ele não ficou com medo de perder a comunhão com Deus. E para isso, Saul barganhou. Para isso, Saul desobedeceu a Deus. Para isso, Saul começou a sacrificar. Saul desobedeceu a Deus, mas começou a oferecer sacrifícios imundos aos olhos de Deus. Porque a palavra de Deus fala, se tu tiver algo contra alguém, ou se alguém tem algo contra ti, e põe a tua oferta sobre o altar e vai lá e reconcilia-se com ela, para depois oferecer a oferta a Deus. Mas Saul já tinha algo contra muitas pessoas e contra o próprio Deus e não se humilhava. E mesmo assim ele queria sacrificar, a tal ponto de Saul chegar até ele e ele falar, porventura, não tem Deus prazer em sacrifícios? E Samuel falou com ele, falou com Saul, para Deus vale mais obedecer do que sacrificar. Porque o desobedecer para Deus é como a rebelião. E a rebelião para Deus é como o pecado de feitiçaria. Então, irmão, nós temos que obedecer à Bíblia. Não adianta nós ficar sacrificando. Não adianta eu querer salvar o mundo inteiro e perder a minha alma. Não adianta eu querer ficar agradando inscritos no YouTube. Não adianta eu querer ficar agradando os meus vizinhos, agradar minha esposa, minhas filhas, agradar os irmãos da minha congregação, para eles me verem como homem de Deus bonzinho, e eu perder minha comunhão com Deus. Às vezes é melhor ser mal visto pelo homem e bem visto por Deus. Entendeu, igreja? Então tem muitos, irmãos. Tem muitos que já não sentem mais a presença de Deus. E Saul foi um desses. Saul viu ali que Deus se calou. Então Deus que mandava Samuel exortar Saul, um dia Deus se calou e falou, não fala mais nada com Saul. E a misericórdia acabou sobre Saul. Eu já não tenho mais misericórdia de Saul. Então deixa Saul seguir os seus próprios caminhos. Lá em Provérbios a palavra de Deus fala que o homem que muitas vezes é exortado, ele endurece o seu coração, ele encolariza o seu coração, endurece a sua cerviz e já não aceita mais a repreensão. E quantos estão assim? Deus já usou tantas pessoas para exortá-las e elas não dão crédito, não dão ouvido, porque são soberbas, são exaltadas. São pessoas que acham que estão acima do bem e do mal. São pessoas que pensam que já são Deus e que não falham, não erram, não pecam, que não tem nada para se arrepender. Então, já endureceram a cerviz e já não aceitam mais a repreensão. Só andam de nariz empinado e já não ouvem mais a repreensão de Deus. Quantos que estão como Saul? Quantos que hoje em dia, para saber se tem comunhão com Deus ou não, que Deus já não fala mais com eles, estão consultando demônios? Quantos, eu olho no YouTube, quantos irmãos que põem a mão sobre a cabeça de uma pessoa endemoniada e ora até aquele demônio manifestar e vai consultar o demônio se ele tem santidade com Deus ou não? Se eu estiver em pecado, você me dá uma cadeirada ao diabo. Agora, se eu não estiver em pecado, você vai cair de joelhos no chão. Aí o diabo cai lá. Porque eles estão consultando demônios e Saul foi consultar demônios também. Saul foi até a bruxa lá e foi consultar a bruxa. Porque Deus já não falava mais com Saul. Deus falou com Saul e Saul endureceu o coração e tampou os ouvidos, não deu ouvido à voz de Deus. Deus se manifestou de várias maneiras para Saul e Saul não quis dar crédito. Saul preferiu ouvir os demônios, os endemoniados.
E quantos irmãos, quantas irmãs está desse jeito? Deus já usou várias pessoas que verdadeiramente têm o Espírito dele, ou até que não tenha também, que Deus usa quem ele quer. No fato de ser usado não significa que nós somos habitados. E aquela pessoa não deu crédito, e hoje em dia está consultando demônios. Ora até o demônio cair. Na hora que o demônio cai e fala, se eu sou homem de Deus, você vai cair de joelhos aqui. Agora, se eu não sou homem de Deus, você pode me dar uma cadeirada, me dar uma microfonada, me dar uma violãozada. Virou modinho, os falsos profetas, tudo fazia isso na TV. Antes de eu converter, eu via. Né? Isso ali é vaidade, que ele está chamando a atenção para si, não edifica em ninguém nada. Vai levar o povo a olhar e falar, nossa, você viu como o irmão Márcio é homem de Deus? Ele mandou o demônio bater nele, o demônio não bateu, o demônio caiu de joelho diante dele. Esse homem tem Deus mesmo. O que o irmão Márcio falar, eu acredito agora. Está entendendo, igreja? E eles já não consultam mais a Bíblia, consultam o homem. Se o homem falar que pode usar calça, a mulher usa. Se o homem falar que pode passar maquiagem, a mulher passa. Se o homem falar que não tem nada a ver assistir TV, eles começam a assistir. Ainda que a Bíblia fala que não coloqueis nada imundo diante de vós ou dentro da tua casa. Então, igreja, é isso aí. Vaidade, irmãos, é tudo aquilo que não traz edificação espiritual, é passageiro. Então tá a vaidade no falar. Se eu começar a pregar a palavra de Deus e eu ficar aparecendo mais do que a palavra de Deus, isso é vaidade. Tem pregador que aparece mais que a palavra de Deus. O texto é um e ele acrescenta ruidos em cima do texto, gritos. Ele introduz tanta heresia, tanta vanglória em cima de uma palavra simples de pregar que vai trazer uma edificação tremenda. Mas ele acrescenta o eu dele ali em cima, aquela mensagem fica fermentada. E a adoração já não vai para Deus e vai para o homem. Então, vamos vigiar com a vaidade, amém? Vaidade não é só usar batom, maquiagem, com a roupa colada. Não, maquiagem está na língua também. A vaidade está na língua. Se eu fazer um vídeo, quantos que fazem vídeos, pregações, apenas para ofender o próximo e atrair atenção para si? Agora, se o irmão, a irmã que fez uma exortação contra alguém, e se foi direcionada por Deus, e a pessoa estava ciente que aquilo ia ser mal visto pela maioria do povo, mas que ia edificar aqueles que verdadeiramente buscam a Deus, e que aquilo ali ele ia receber algumas pedradas, e que ele ia ser mais desaprovado, porque os idólatras são bem maior, o número de idólatras, do que aqueles que servem a Deus, estava ali fielmente a Deus, somente Josué e Moisés lá no deserto, fazendo a vontade de Deus ali. E quantos idólatras que tinham lá, né? Quantos que não se prostraram diante do bezerro de ouro, né, igreja? Então, e hoje em dia é diferente. São bem poucos que verdadeiramente seguem a Deus, e o número de idólatras são bem maior do que nós. Estão enfermentados, né? Estão inchando, pensando que estão grandes, estão crescendo, mas está inchado. Mas Deus fala assim, a voz não está grande, a voz está inchado, né? Está inchado, ou seja, não tem consistência, não tem massa, não tem densidade, está leve, o vento bate e espalha com a moinha, né, irmãos? Então, vaidade, irmãos, é tudo aquilo que atrai atenção para si, eu querer aparecer mais do que a pregação, do que a palavra de Deus, eu querer aparecer mais do que o Espírito Santo de Deus, né? Eu usar os milagres, as operações divinas para atrair atenção para mim, né, igreja? Essa semana nós fomos lá, semana passada, vocês não passou outro, nós fomos lá para Santa Margarida, oramos para um jovem lá, né? Há 3 anos sem andar que ele estava, né, irmãos? Acamado, foi vítima de uma obra de magia negra, comeu um frango macumbado, ganhou no casamento dele, perdeu todos os movimentos do corpo, assim, das pernas, né? Das mãos, ele mexe com bastante fraqueza, sente muita dor no estômago. Há 3 anos que ele não andava, igreja. E nós fomos lá para a honra e glória do Senhor Jesus, eu, o irmão, mais 2 irmãs, fomos lá, oramos para ele, e quando foi quarta-feira da semana passada, a tia dele foi lá na igreja testemunhar que o jovem está andando para lá e para cá, que Jesus curou ele. Eu fui lá para receber a adoração, né, irmãos? Mas podia trazer o testemunho, irmão, gravar. Uma vez eu pensei em gravar de 2 pessoas que eu tinha orado para elas e Jesus curou. Eu pensei, né? Mas o próprio Deus reprovou, irmãos. Quando Deus fala, bem-aventurados são os que não viu, os que não vê, mas crê. A Bíblia está repleta de testemunho, mas eu não vejo ninguém. Eu não vi o cego Bartimeu, mas eu creio que ele foi curado. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando. Então, se a pessoa crê aqui que eu estou falando que Jesus curou uma pessoa, beleza, mas se ela não crê, o problema é dela. Eu não preciso trazer a pessoa aqui e ela falar que foi curada.
A pessoa pode vir aqui e mentir também, assim como tem demônios que se apresentam como anjos de Deus e mente, engana um monte. Eles pensam que está rodeado de anjos de Deus, mas estão rodeados de demônios. E pensa que é anjo de Deus, porque eles têm que ver para crer, então são infelizes. Eles têm que ver alguma coisa brilhando, ó. Dependendo de quem estivesse fazendo essa live, eles iam falar que isso ali era o Espírito Santo, então um anjo. Não é, isso ali é uma lâmpada, quer ver, ó? Tá vendo? É uma lâmpada, não é o Espírito Santo e nem é anjo. Entendeu, igreja? Então, bem-aventurados são os que não veem, mas creem. Irmão, mas tem o dom de visão. O dom de visão é para edificação da igreja, não para aparecer, não para mim aparecer. Amém? Então, Deus abençoe a todos os irmãos. Ficam na paz do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos que estão inscritos aí no canal, né, irmãos? E os que vão se desinscrever. Irmãos, não deixem de buscar Jesus. Vamos vigiar para nós não se envolver nesses embaraços dessa vida, né? Eu estava orando esses dias e falei, Senhor, só o Senhor mandando mesmo, porque eu não gosto, irmãos, de envolver nessas picuinhas que estão tendo aí. A gente tem que vigiar, porque tem pessoas que já estão caídas e elas querem puxar um monte para baixo igual o diabo. Mas nós que estamos de pé, ou que acreditamos que estamos de pé, temos que orar para aqueles que estão caídos levantar, mas não se ajuntar a eles, senão vai ficar igual Satanás e os anjos caídos, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus e ficam na paz do Senhor Jesus.